Novamente, boa noite. Sejamos bem-vindas, bem-vindo. Acho que tem um rapaz só em nosso meio. Nós estamos já na aula 9, uma aula que se destina à revisão. E aí vocês podem se perguntar, professora, mas nós vamos revisar o que em projeto integrador? Tendo em vista que o projeto integrador, o nosso processo avaliativo é diferenciado, não é isso? Nós sabemos que nós estamos aí num processo de construção desde o primeiro encontro, construção de entendimento de uma abordagem a qual se propõe essa disciplina, que é uma abordagem metodológica, né? Que a gente está a todo momento relembrando, que é a aprendizagem baseada em projetos, e dentro dela esse recorte da aprendizagem baseada em problemas. Hoje a gente vai revisar um pouquinho uma e outra, porque elas estão conectadas, mas a finalidade maior de tudo isso, gente, é para que vocês, vivenciando isso aqui no curso superior, quando vocês estiverem lá com as nossas crianças, com os nossos estudantes, quando vocês estiverem atuando na docência, vocês compreendam a importância de nós termos estratégias, de termos metodologias que nos unam à realidade das nossas crianças e dos nossos alunos, né? Então, quando a gente se pergunta o que a gente vai revisar, hoje a gente vai começar esse encontro partindo daquilo que vocês estão vivenciando nas outras disciplinas também, tá? Então, o objetivo desse nosso encontro é ter um momento de revisão, primeiro das demais disciplinas, segundo desta disciplina de projeto integrador, tentando construir uma ponte. Então, esse é o nosso objetivo de hoje, tá? Construir essas pontes, construir essas conexões. Depois que a gente fizer esse apanhado, que é o nosso objetivo principal, a gente vai abrir um pouquinho para conversar sobre a nossa qualificação no dia 29. Eu espero que vocês já tenham preparado uma roupa de gala, muito chique, elegante, maravilhosa, para a qualificação, porque é um momento muito importante. É um momento que a gente abre essa caixinha. Vocês não estão ali, ó, trabalhando juntinhos ali dentro daquela caixinha? A Natalice não está ainda sabendo o que a Deuselina está fazendo, a Fabiane ainda não sabe, né? O que a Elivânia está fazendo, a Neidinara não sabe ainda o que a Neiane está fazendo. Dia 29, gente, nós vamos abrir essa caixinha de encantos, nós vamos socializar, nós vamos mostrar, nós vamos falar dessas ações. Olha o quanto esse momento é rico, né? Da gente entender que os demais colegas vão ter o conhecimento daquilo que a gente está planejando fazer. Eu não sei vocês, mas essa disciplina está bem tranquila de projeto integrador, no sentido assim, de que nós estamos construindo as coisas com bastante cautela, com bastante cuidado, vocês estão tendo tempo para a leitura dos textos, vocês estão tendo tempo para a construção do plano de trabalho. Eu espero que vocês estejam se reunindo para conversar sobre isso, né? Então, a gente está aí, ó, gerando esse bebezinho, não é? É aquela gestação de 9 meses, que não vai durar aqui entre nós 9 meses, mas é como se fosse isso. A gente está ali, ó, gestacionando, a gente está ali, ó, cuidando desse bebezinho que vai nascer. Este plano de trabalho é uma expressão do planejamento de vocês dentro do campo de estágio, dentro da escola. Então, eu digo isso para vocês entenderem a grandiosidade quando a gente fala no currículo que tem uma ação de extensão. Nós falamos em curricularização da extensão, lembram? O que é isso? A extensão não é opcional, ela faz parte de uma carga horária fixa, obrigatória dentro do nosso curso, e que bom que isso acontece, porque é o momento de maior impacto social que nós temos, gente. Porque quando a gente sai de dentro dos muros da nossa universidade, quais são os nossos muros? Já são bem mais alargados, né? Porque a gente está à distância. Mas é quando a gente sai desse ambiente que a gente está aqui, ó, de sala de aula, de colegas, de professores, dessa infraestrutura, mesmo que virtual, a gente sai disso
e a gente vai ao encontro da comunidade, a gente vai ao encontro da vida real, a gente vai ao encontro da demanda real, né? Então, isso é para falar para vocês, assim, que vocês aproveitem esses momentos, porque esses momentos, eles que têm um impacto direto na nossa profissionalidade, na nossa profissionalização, tá bom? Então, se alguém aí estava em dúvida do porquê dessa disciplina, a gente já relembrou, né? E eu falei para vocês que a gente vai começar criando pontos, não foi isso? Né? Objetivo de hoje. Então, nós vamos começar ouvindo vocês. Eu não quero fazer um sorteio, eu quero que seja uma participação voluntária. Mas se ninguém se manifestar, é claro que eu vou lá no chat e eu vou sortear vocês, né? Que aí eu vou começar a chamar um por um, tá? Mas eu quero ouvir um pouquinho de vocês. O que você teria a falar acerca de cada uma das disciplinas desse semestre? Vocês viram que semestre passado a gente teve disciplinas que se voltaram às crianças pequenas, à educação infantil, né? E esse semestre a gente está com uma roupagem mais voltada para os anos iniciais, não é isso? A gente está com disciplinas mais voltadas aos fundamentos. Quais são os fundamentos? São aqueles alicerces, aquilo que consolida a nossa prática pedagógica, né? É isso que são os fundamentos. A gente está voltando um pouco para a questão do planejamento. O que tem a ver planejamento, por exemplo, com plano de trabalho? Tudo, né, gente? Porque o plano de trabalho é um planejamento a longo prazo. E, por ser a longo prazo, é uma das características também da aprendizagem baseada em projetos, né? Que é uma metodologia que a gente está trabalhando desde o primeiro momento. Então, eu quero ouvir de vocês um pouquinho sobre o que vocês aprenderam até aqui em fundamentos da matemática, o que vocês aprenderam até aqui de fundamentos da geografia, e assim por diante. Vocês podem escolher uma disciplina, tá? E aí eu quero ouvir vocês. E vocês não precisam falar de todas, pode falar daquela que você tem mais afinidade, ou que você lembra de alguma coisa que está aí, que já se transformou em conhecimento para você. E depois a gente vai criar essas pontes com o projeto integrador. Certo? Combinado? Entenderam a proposta? Dá um joinha aí. Todo mundo entendeu? Maravilha. Então, a Neiane já levantou a mão. Vamos, então, por ordem aqui na fila. E vocês podem ir levantando as mãozinhas também, porque eu quero ouvir vocês neste primeiro momento de revisão, tá? Neiane, fica à vontade, querida. Boa noite. Boa noite. Em questão às disciplinas, né? Igual a professora até comentou, no período passado, a gente focou muito na questão do brincar, da ludicidade, a gente conseguiu perceber a vivência na sala de aula, a teoria, a prática, né? E como nesse período eu tenho observado muito a questão do planejamento mesmo, questão do currículo, avaliação, a prática pedagógica, né, as habilidades, competências, os estudos conforme a BNCC, né, e, assim, fortalece um pouquinho do que a gente viu no estágio sobre o planejamento, né, que a gente viu, assim, poderia dizer por alto, e agora estamos mais aprofundando nessa questão. E em questão ao projeto, é uma forma assim de ampliar o conhecimento de tudo que a gente estudou, né, em questão de teoria e prática, e a questão também que o projeto em si ele é planejado do começo ao fim, né? Questão de mudanças, de ver a realidade, às vezes ali quando, igual nós mesmos estamos planejando, estamos fazendo, quando vai ao campo a gente vê a realidade totalmente diferente, ou tem outras ideias, vai surgindo, vai mudando, e assim é na sala de aula, né? Hoje a gente planeja aqui uma coisa, lá na hora da aula a gente vê uma outra vivência, uma outra necessidade, outra qualidade, ou às vezes alguma deficiência que você tem que estudar e ampliar o conhecimento para poder melhorar, né? A didática, a prática pedagógica.
Acho que travou. Ah, voltou. Concluiu, querida? Obrigada, Neiane. E eu fico muito feliz em lhe ouvir falar, porque nós já estamos entendendo que a nossa função social enquanto pedagogas é estarmos atentas à realidade, né? Porque o planejamento, ele tem essa característica de ser flexível. O que não quer dizer que o professor não tenha que se debruçar e planejar para que ele tenha objetivos a serem alcançados. Mas ser flexível quer dizer que eu esteja sempre atento à realidade, atento à demanda, atento àquilo que surge enquanto necessidade da minha turma, né? O planejamento, gente, é a mola mestra de todas as nossas ações pedagógicas. Por quê? Imagine você estar indo para determinado lugar sem saber exatamente a direção que você vai seguir. A chance de você se perder nesse caminho é muito maior, né? Então, o planejamento, ele é esse norte, ele é esse guia para que a gente consiga caminhar dentro das nossas práticas pedagógicas. A Neiane trouxe aí um panorama bacana e eu queria ouvir de vocês algo mais específico. Alguém que me fale o que vocês perceberam de importante, o que ficou de fixado, o que está bacana aí que você já transformou em conhecimento lá em Fundamentos da Matemática. Quem pode me falar? Vamos lá, que senão eu vou chamar. Não tem certo e errado, não, tá, gente? Nós estamos aqui conversando, né? Muito bem, eu amo quando vocês ficam assim caladinhas, né? Eu fico pensando daqui, o que será que está passando na cabeça desse meu povo? Meu povo, minha povo. Rita, você tá aí, Rita? Prepare-se. Para de estender a roupa, para de jantar, que eu estou chamando já. Rita Barbosa, cadê você, Rita? Professora Simara está conosco. Boa noite, todo especial à nossa tutora querida. Olá, boa noite. Boa noite, querida. Seja sempre bem-vinda. Desde já, muito obrigada pela tua parceria. Que coisa boa que você está conosco, viu? Tá bom, tô por aqui. Conte comigo. A Rita não me respondeu, né, Rita? Mas se você voltar, você abre o seu microfone. A Rayane, eu sei que está por aí, que eu já enxerguei a Rayane hoje. Abre bem aí, Rayane, o teu microfone. Ó, a Fabiane já se manifestou lá. Aprimoramento do raciocínio lógico. Legal. Rayane, você consegue abrir seu microfone? Consigo. Tem como Maravilha. recapitular bem a pergunta que eu estava... Tem sim, minha amada. O que você pode trazer para nós que você entendeu, que você fixou, o que te marcou lá nos fundamentos da matemática? Porque a gente está com o objetivo hoje de construir pontes entre o projeto integrador e as demais disciplinas de vocês, tá? Porque o objetivo da extensão é esse, é que a gente consiga entender a totalidade das nossas ações, não em caixinhas separadas, né? Então, Rayane, lá em Fundamentos da Matemática, o que te chamou a atenção? Você tem alguma coisa que você lembra que você pode trazer para nós hoje? Em Fundamentos da Matemática, o que tem, de certa forma, assim, me chamado a atenção é porque a matemática, ela assusta muito, né, a gente, principalmente quando a gente não tem aquela... Como se eu posso dizer? O ensino em si, ele é muito fragmentado, né? Então, a gente tem muito medo da matemática justamente por ser uma disciplina exata. E dessa vertente que a gente teve aqui com o professor, a gente pode perceber que o que a gente precisa passar para os alunos é o entendimento da matemática do dia a dia. E a gente transmite isso para os alunos do dia a dia, né? A necessidade, né, do raciocínio,
das noções de quantidade. E não é que a gente vai ter que formar matemáticos, a gente precisa tornar esse aluno, né, na autonomia de decifrar códigos, entender, relacionar aquilo com o seu mundo, né? Isso me chamou bastante atenção, né? Especialmente nessa última aula que o professor, né, fez a revisão ao vivo. Maravilha, Rayane, muito obrigada. Olha que bacana, gente. Hoje a gente está tendo a oportunidade, ouvindo os colegas, de recapitular coisas que já passaram por nós e reelaborar isso que a gente está ouvindo, né? Então, vocês vejam a importância da gente estar conversando entre nós, da gente estar entendendo o quanto a gente precisa formar esses grupos de estudo, o quanto a gente precisa conversar. Vocês sabem que anos iniciais vocês vão trabalhar com todos os componentes do currículo, né? Então, geralmente, quarto e quinto ano, algumas instituições separam os componentes por professor, mas geralmente, até o quinto ano, vocês vão ser professoras referência, professoras regente de todos os componentes, né? E olha, a gente está construindo o fundamento dessa casa, né? Como a Rayane falou, o fundamento é esse, é compreender que a base, nos anos iniciais, principalmente da matemática, é você compreender e trazer isso para o dia a dia. Construindo essa ponte com o nosso projeto integrador, vocês percebem o quanto está tudo junto e misturado? Nós não estamos falando também de desenvolvimento de projetos a partir da realidade, a partir da demanda, a partir daquilo que o sujeito nos traz enquanto possibilidade, enquanto necessidade, né? Então, começa aí na sua cabeça construir essas pontes também. Alguém para me falar agora de fundamentos da geografia? Vamos lá. Se ninguém se manifestar, eu vou ter que chamar. Principalmente quando ele fala da parte de espaço, que a gente não precisa focar só nos mapas impressos e que a gente pode focar em a criança construir aquilo que é feito no cotidiano dele. Fazer um mapa ali do percurso da escola, da casa dele para a escola. Depois a gente pode ir focando a nível começa a nível municipal, estadual, nacional e até chegar a nível de continente, que é uma das coisas mais fáceis, que é para ele denominar ali a sensação de lugar. Ótimo, Natalice. Vamos tentar construir uma ponte com coisas que a gente já viu também nos semestres passados, gente. O que essas espacialidades têm a ver com crianças pequenas? Lembra que a gente falou sobre fundamentos psicomotores? Desse sujeito que está aprendendo que ele existe, que ele ocupa um lugar, que ele deixa suas marcas, que ele aprende a se movimentar nesse espaço e a respeitar o espaço do outro. Vocês percebem que a gente tem um currículo total dentro do curso de pedagogia? Se a gente for analisar todas as nossas disciplinas, todas as ações de extensão, todos os projetos, dentro do nosso PPC, que é o nosso plano de ensino, dentro do curso de pedagogia, todas as disciplinas estão conectadas. Eu chamo a atenção de vocês para isso, porque é preciso que a gente entenda a pedagogia como ciência, viu, gente? A gente precisa compreender a pedagogia enquanto essa grande área do conhecimento que conecta vários saberes e vários conhecimentos, né? Então, quando você fala lá em Fundamentos da Matemática, que trabalha as questões do dia a dia, que trabalha o raciocínio lógico, esse mesmo corpo que está trabalhando em âmbito de raciocínio é o mesmo corpo que entende o local que ele ocupa, é o mesmo corpo que se desenvolve a partir dessa concepção espacial. Olha que bacana isso, vocês já pararam para pensar, né? É o mesmo sujeito. É por isso que a gente fala em educação total, educação integral. Não é em tempo integral, mas é integral porque é esse sujeito inteiro, é este sujeito completo, né? Alguém para me falar, então, agora de planejamento e avaliação da aprendizagem. Vamos lá.
Se não se manifestar, eu vou ter que chamar. Poliana, você está por aí que eu te vi? Oi, professora. Boa noite. Neidinara, boa noite, querida. Ó, a Érica tá lá no chat lembrando da questão dos jogos. Maravilha. Inclusive, esse apontamento aí da Érica é importante, porque lembra que a gente falou sobre nós tentarmos em todas as ações de extensão agregarmos essas disciplinas que a gente está tendo também, né? Então, não se esqueçam disso, tá? Neidinara, pode abrir seu microfone, ficar à vontade. O que te chamou a atenção? O que você tem para recordar com relação ao planejamento e avaliação da aprendizagem? E é muito importante, sabe, professora? Tipo assim, fazer os planos, planejamento, tudo de acordo, né, com a BNCC, com a DCT, fazer um planejamento que esteja alinhado, organizado direitinho, sem perder o foco. Isso que eu achei bem importante na disciplina. Ótimo, Neidinara. E principalmente nessa disciplina, gente, vocês estão se voltando para a aprendizagem. Quando a gente pensa em ensino, que é aquilo que depende da tua prática de professor, da tua prática de pedagogo, da tua prática pedagógica, que é o ensino, nós não podemos entender que ele está desvinculado, dissociado da aprendizagem, né? Nós já falamos isso várias vezes aqui, que muitas questões tidas como dificuldades de aprendizagem, na realidade, são dificuldades de ensinagem, né? Tomando um termo mais brincante aí, né? Uma terminologia que talvez não exista, mas alguns autores trazem ensinagem, né? Jairane, deixa eu ver aqui o que a Jairane está falando. Não tá boazinha, não? Ih, tá com virose. Pois melhoras, tá, querida? Depois você tenta assistir a nossa aula, tá bom, amada? Melhoras para você, viu? Obrigada por ter vindo, tá? Então, retomando, gente, ensino e aprendizagem são dimensões que não se separam. A aprendizagem que parte daquilo que o sujeito elabora, daquilo que o sujeito compreende, porque informações nós temos várias, né? Vocês estão tendo aí tantas disciplinas, tantas informações, mas isso só vira conhecimento no momento que eu me aproprio disso, no momento que eu construo algo, no momento que eu falo sobre isso, no momento que eu reelaboro. Isso é importante para que a gente compreenda que uma avaliação da aprendizagem depende que este sujeito esteja no centro do processo. Uma questão de ensino precisa que esse sujeito esteja no centro do processo. Porque senão eu, quando for professora, lá na minha sala de aula, ou supervisora, ou orientadora, ou diretora de escola, ou estiver trabalhando aí no Tribunal de Justiça como pedagoga, ou estiver trabalhando em outra área, porque a pedagogia é um leque vasto, amplo, né, gente? Quando eu estiver atuando na pedagogia, se eu não entender que o foco do ensino, da aprendizagem é o sujeito, muitas vezes eu adoto uma postura, eu ensinei, ele que não aprendeu, porque ele não quis. Não é assim que a gente ouve alguns professores, alguns pedagogos, infelizmente, falando por aí? Eu fiz a minha parte, eu ensinei. Mas essa criança não aprende nada. Então, além de eu estar culpabilizando o estudante ou a criança, eu retiro a reflexão que eu preciso fazer sobre o meu processo de ensino. Peraí, se eu ensinei e ele não aprendeu, eu tenho outras formas de ensinar. Eu tenho outros caminhos e outros percursos, né? Então, a Neiane falando aqui sobre o que viu no estágio. Olha novamente o nosso compromisso social, né? Quando a gente vai para o campo de estágio, a gente tem que ter uma postura muito ética, né? No sentido de entender as limitações das pessoas que estão atuando lá também. Mas o estágio é um campo riquíssimo para que a gente reelabore essas práticas que não são práticas aceitáveis, né? Então, quando a gente olha para uma situação que ela não deveria acontecer, aquilo ali tem que me fortalecer
para que eu seja uma pedagoga diferenciada. Porque a longo prazo, nós é que estamos construindo a educação do nosso país. Assim como a colega nos disse, o fundamento da geografia é o quê, gente? É trazer esse sujeito para a compreensão do seu território, para a compreensão do espaço que ele ocupa, para a compreensão de ele enquanto sujeito. Aí eu venho dentro desse micro-universo, que é a minha casa, que é a minha sala de aula, para um universo que vai se alargando, né? Que é a minha cidade, que é o meu estado, que é o meu país, que é o mundo, que é a galáxia. Ou seja, olha o quanto esse sujeito tem que se compreender enquanto uma pessoa que atua no mundo, né? Senão é aquela mesma história que a gente tinha conversado antes. Eu tiro o lixo da minha casa e jogo lá na lixeira, mas eu não tirei o lixo do mundo, não é verdade? Eu só tirei de dentro da minha casa, né? Essa consciência cidadã a gente está vendo em todas as disciplinas. Neiane, pode abrir o microfone e falar. Sobre essa questão aí da forma como agir com a criança que tem dificuldade, né? Na sala de aula mesmo que eu estagiei, eu vi a professora falar assim, esse aqui mesmo nunca aprendeu a falar o nome, nunca aprendeu a falar as cores, esse aqui quase, tipo assim, quase não vem, quando vem não sabe. Então, assim, eu via muito isso e achava, assim, estranho, porque, assim, as crianças ficam constrangidas, tanto as que ouvem, quanto a que é falada, né? Porque dá aquela apreensão na criança que ela não sabe, que as outras sabem, ela não sabe como se ela fosse inferior, né? E eu acredito que desestimula, né? Agora, assim, se a professora vê que a dificuldade está naquele aluno e ela age de forma diferente quando se aproxima dele para perguntar, para abordar, porque, assim, às vezes o professor faz aquela abordagem de perguntas aluno por aluno, né? E se cada um consegue e o outro que não consegue ajudar, os coleguinhas ajudar ou fazer uma outra forma de abordar, eu acredito que o aprendizado fica melhor, né? Tudo é estratégia para estar melhorando o aprendizado. Ótimo, Neiane, muito bom. E aí a gente já faz uma ponte também lá com psicologia da aprendizagem, né? Como é que esse sujeito vai aprender se ele se sente inseguro, se ele não se sente capaz, né? Como é que o sujeito vai ter motivação para aprender se ele não se sente pertencente, se ele não tem prazer? E aí, falando em prazer, a gente já chega nessa outra disciplina desse semestre também, que é jogos, recreação e educação, né, gente? Tá vendo que tá tudo interconectado, né? A gente precisa ter essa visão totalizante das coisas para que a gente não se torne jamais aquele profissional que diz assim: ah, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, não tem mais jeito. Não, isso não é uma fala de um pedagogo, né? Por quê? Porque a área da pedagogia enquanto ciência é uma área vastíssima, é uma área do conhecimento que não se esgota. Então, a gente tem sempre que ter essa atenção para buscar soluções, para compreender a realidade, e nada melhor do que o que a gente está trabalhando desde o início dessa disciplina de projeto integrador, que é abordagem baseada em projetos, baseada em problema, que nós vamos chegar lá. Mas eu quero ouvir alguém aí falar para mim o que ficou de conhecimento, o que chamou a atenção dessa disciplina de jogos, recreação e educação, com a professora Hilda, né? E aí? Quem é que pode rememorar aí para gente? Oi, professora. Oi, querida. É uma das matérias assim que eu achei mais, vamos dizer, fácil, assim, vírgula, né? Fácil, mais ou menos. E é interessante porque nessa matéria a gente se ouviu falar muito desde lá da educação infantil no lúdico. E essa palavra lúdico, ela ficou na minha cabeça martelando, lúdico, lúdico. A princípio, eu pensava que o lúdico era aquela atividade que você trazia e a criança entendeu e ponto. É uma atividade entendida, né? Que a criança entendeu fácil. E depois, com o passar do tempo e agora com jogos e recreações e a gente aprendendo mais, a gente vai vendo que o lúdico é aquele jogo ou aquela atividade em que dá prazer
na criança e que a criança aprende através do brincar, do prazer. Então, jogos e recreação foi uma matéria menos pesada, embora tinha que fazer o planejamento. E eu acho que a gente podia ter tido primeiras aulas de planejamento para depois fazer o planejamento, porque eu tirei o chapéu para os professores, porque você chega no planejamento de um professor e você vê umas letrinhas lá, EF 04 GO, vamos dizer, e ali dentro daquelas pequenas letrinhas existe uma aula inteira, né? Então, foi meio difícil fazer esses planejamentos. Mas jogos e recreação, para mim, foi uma matéria muito bacana, foi uma matéria que falava muito sobre os jogos, né? Até eu perguntei na revisão da professora, tem muitos professores que são meio conservador ainda, né? Porque eu vi aqui uma diferença de uma professora para outra, de que a professora, ela lidava com seus alunos com muitos jogos, com muito, né, com muitas brincadeiras, sempre metodológica, claro, e que a turma dela se saiu super, né, super bem. E depois a gente vê outros professores que são mais conservadores, que quer ensinar ainda né, na época ainda, eu acho que meio antiga. Então, a gente vai aprendendo muita coisa. Se o professor pode ou não ser conservador, se ele muda a questão e muda para agora, para jogos ou não, qual a maneira que o professor lida em sala de aula. Então, a gente vai sempre ampliando o conhecimento e descobrindo muitas coisas bacanas. Até então, está sendo um aprendizado enorme. Que maravilha, Livânia, obrigada. Quando você fala desses códigos, a gente tem que lembrar que na BNCC nós temos códigos alfanuméricos, né? Porque esses códigos, eles juntam letras com números. Na educação infantil, nós temos sempre, tanto na educação infantil como no fundamental, sempre vai começar pela etapa, né? Então, as letras da educação infantil começam os códigos da educação infantil, EI, né? As letras do ensino fundamental, EF, começam os códigos do ensino fundamental e assim por diante. E aí a gente tem os códigos das habilidades na educação infantil. Lembram que a gente tem os campos de experiência, né? E já no fundamental, que é onde a gente está mais localizado nesse semestre, nós não temos campos de experiência, porque a educação infantil ela é transversal. E o ensino fundamental, ele é disciplinar. A gente já chega nos componentes do currículo, não é isso? Então, a gente já tem componentes. Então, em vez de campos, a gente vai ter objetos do conhecimento. Lembram disso? Que é um ensino por habilidades, um ensino por competências, né? Isso daí a gente já está vendo desde semestres passados. E é interessantíssimo que vocês entendam que esses códigos, como a Elivânia fala, ele está ali dentro, mas ele traz uma série de habilidades, né? Da onde que essas habilidades surgem? Só da cabeça do professor? Não, da BNCC, né, gente? Um professor pode, dentro do território brasileiro, escolher planejar sem a BNCC? Pode ou não? O que vocês acham? De jeito nenhum, né, gente? Por quê? Porque a BNCC, ela é normativa. Se ela é normativa, ela é obrigatória. É uma base nacional comum curricular obrigatória. O que vai mudar? O recheio desse bolo, né? Por quê? Eu tenho metodologias que vão fazer com que o meu trabalho pedagógico tenha caminhos diferentes, percursos diferentes, tá? Pode falar, Elivane. Era essa a pergunta que eu ia fazer, por exemplo, igual eu falei esses dias na aula da professora, se a professora levou os alunos lá para fora, viu que não ia dar certo, porque os alunos começaram a teimar, carregou esses meninos para dentro. Não, a gente já não vai. Então, se ela, lá dentro da sala de aula, eu vou fazer essa atividade e tal, mas toda atividade que o professor for fazer, ele já tem ali
vamos supor, o plano B do seu planejamento, né? Eu planeei aqui na minha aula isso, isso, isso. Eu cheguei lá, a minha turma está hoje da pá virada, em termos falatórios. Então, eu vou fazer outra coisa aqui diferente, mas essa outra coisa que ela fez tem que estar alinhada lá, ou ela pode aleatoriamente fazer uma atividade. Não, hoje eu resolvi fazer essa atividade aqui, mas lá não está colocado lá. Eu posso somente fazer essa atividade e depois ir lá e anexar no meu plano. Tem que ser uma atividade voltada lá para BNCC ou tal, ou a gente improvisa um pouco? Quando a gente faz o planejamento, que ele é flexível, muitas vezes a gente precisa entender que coisas vão entrar dentro do nosso planejamento, mas sendo necessárias. Os semestres passados, nós vimos, principalmente em educação psicomotora, que o corpo da criança aprende se movimentando. Lembram disso? Então, digamos que eu estou lá no meio de uma aula, eu estou percebendo que as minhas crianças estão cansadas, estão fadigadas, tão estressadas, tão com um comportamento agitado. O que vai resolver eu continuar no meu blá blá blá? Já começa o erro por aí, né? Porque crianças deveriam ter um trabalho concreto. Crianças deveriam colocar a mão na massa para que possam se interessar. Não é por aí que a gente deveria começar? Mas digamos que eu planejei lá uma aula expositiva e eu estou vendo que a minha turma está cansada. Um bom pedagogo e um bom professor, ele tem essa flexibilidade de entender que este corpo da criança precisa se movimentar. E aí não está no meu planejamento um momento de pausa, deveria estar, mas não está. Então eu tenho que, por exemplo, continuar a minha explanação lá debaixo da árvore. Eu levo as minhas crianças para observar algo lá fora daquilo que eu estava falando na minha sala de aula. Agora, eu preciso compreender que o planejamento, ele tem que ter uma intencionalidade, né? Não adianta eu estar cansada, as minhas crianças estarem cansadas e eu liberar todo mundo de repente para correr desenfreadamente sem um objetivo. Tem validade? Tem, porque a criança precisa se movimentar, a criança precisa de pausa e de descanso. Agora, tem intencionalidade? Não. Entende a diferença? Nada dentro da escola, gente, é em vão, tá? Aprendam isso. Tudo que acontece dentro da escola é pedagógico, porque até quando o professor não está ensinando, a criança está aprendendo. Não se esqueçam disso. Mesmo quando o professor não ensina, a criança aprende. A criança aprende com outra criança, a criança aprende observando, a criança aprende ouvindo, a criança aprende. Mas o professor, que é o profissional de ensino, ele tem que ter intencionalidade. Então, vocês estão vendo muita coisa por aí nesses estágios, e é importante que vocês tenham esse olhar crítico, não de criticar as pessoas, porque a gente tem que ter ética, mas esse olhar crítico de entender, poxa, isso daqui deveria ser diferente. Por quê? Como é que eu quero que esse sujeito que aprende participe, se eu não faço uma proposta que ele participe de fato? Como é que eu quero que ele se torne uma pessoa engajada, uma pessoa que pensa, uma pessoa que faz, se a minha proposta não privilegia isso, entende? Então, quando você fala assim, eu posso fazer? A resposta é, pode. Quando você estiver dentro da sua sala de aula, Elivânia, você tem autonomia pedagógica. Agora, não seja jamais um profissional que não tem intencionalidade pedagógica. Tudo que a gente faz dentro da escola tem que ter uma intencionalidade. Eu não estou dentro da minha casa para passar um desenho qualquer para as minhas crianças. Não, eu estou dentro da minha sala de aula. Então, se eu vou passar um desenho, se eu vou usar televisão, se eu vou usar uma música, se eu vou trabalhar uma linguagem da arte, isso tem que estar atrelado ao meu planejamento. Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Não são essas as perguntas que vocês fazem lá na disciplina de avaliação? Por que avaliar? Como avaliar? Para que avaliar? Não são essas? Não sei se vocês frisaram isso lá com a professora, mas a gente tem que saber para onde a gente está caminhando, né? E aí, agora, retomando para essa nossa disciplina, o que isso tudo que a gente conversou tem a ver com o projeto integrador?
tudo a ver, gente. Por quê? Porque quando eu tenho um projeto dentro do curso de pedagogia, eu tenho que entender que é da mesma forma como se eu tivesse um projeto dentro da minha sala de aula, dentro da minha escola, dentro da minha instituição. O projeto, ele tem essa característica de articular conhecimentos, de juntar as coisas. É por isso que é tão importante vocês entenderem o projeto como uma metodologia ativa. Quem já teve a curiosidade de passear lá pela rota de hoje, a rota 9, vai ver que nós trouxemos uma abordagem hoje diferente para que vocês entendam aquilo que a gente está falando desde o primeiro momento, que é a aprendizagem baseada em projetos. Ou seja, o sujeito que aprende precisa participar, precisa planejar, precisa elaborar, precisa conhecer a realidade, precisa traçar objetivos, precisa compreender o porquê das coisas, né? E aí, quando eu falo aprendizagem baseada em problema, que é um recorte dessa aprendizagem por projeto, é partir da realidade, é partir de uma demanda social, real, necessária, que é o que vocês já estão fazendo nos campos de estágio também, né? Então, muito se fala em metodologias ativas, viu, gente? Mas se a gente colocasse assim em palavras simples, é isso que a gente está fazendo, né? Mesmo à distância aqui no nosso curso. Então, o projeto, ele é uma metodologia ativa. Quando a Elivânia fala sobre a ludicidade, tem alguns autores que falam que a ludicidade é você ter um elemento de brincadeira, um artefato, um utensílio, mas tem outros autores, como Lucchesi, por exemplo, que falam que isso faz parte do comportamento do professor. O professor pode ser lúdico, inclusive quando ele está falando, a entonação de voz, a forma como ele gesticula, a forma como ele anda pela sala, a forma como ele olha no olho dos alunos, a forma como ele planeja atividades concretas. Então, a ludicidade não é só você colocar um chapéu um dia e no outro dia não colocar. Não. A ludicidade, ela é uma proposta pedagógica que vai passar por todas as dimensões do ensino. Envolve o jogo, envolve a brincadeira, envolve o utensílio, envolve o artefato, mas é muito mais do que isso, né? A ludicidade é uma proposta para que você agregue prazer, agregue engajamento. Aqui entre nós adultos, a gente pode até parar para pensar. As situações que você se sente melhor não são aquelas que você tem prazer? Por que com a criança vai ser diferente, né? A gente muitas vezes perde isso de vista. A gente acha que a criança está ali e que ela vai aprender, e se ela não aprender, a culpa é dela. Pelo contrário, gente. O nosso grande desafio é entender que a prática pedagógica é uma prática de ensino e que ela está atrelada ali à aprendizagem, né? Se eu ensino e alguém não aprende, eu ensino de outra forma. Eu ensino por outro caminho, eu escolho outras propostas, outras metodologias. E esse cuidado a gente precisa ter, né? Porque senão a gente pensa assim, a pedagogia não mata ninguém. Mata sim. Mata a criatividade do aluno, mata o pensamento crítico do aluno, da criança, mata a capacidade que a criança e que o estudante tem de acreditar nele mesmo. Então, assim como, por exemplo, o médico que receita um remédio errado, a pedagogia também. Ela infelizmente, né, os maus professores, os maus pedagogos, que eu nem que digo que são maus, porque não é maldade, é falta de conhecimento, é falta de preparo, é falta de estudo, mas a pedagogia que está lidando diretamente com a formação humana, ela tem também esse impacto grandioso na vida do ser humano, né? Então, isso a gente precisa compreender, tá? E aí, a gente passeou em todas essas disciplinas, nessa revisão de hoje, para chegar à revisão de projeto integrador, que nos diz, existe uma proposta metodológica
de construir o conhecimento, de construir a aprendizagem. Qual é? Aprendizagem baseada em projeto, aprendizagem baseada em problemas. A aprendizagem baseada em problemas, como eu disse, é um recorte, ou seja, é um ponto inicial para eu começar o meu projeto. Lembra que eu falei para vocês que a gente às vezes vai planejar algo muito bacana, mas quando eu chegar lá no meu campo de estágio, eu vou me deparar com outra realidade. Então, eu retorno para o planejamento do meu plano de extensão e faço algo que tenha significado para esses sujeitos. Então, não tem como eu dissociar, né? O projeto sempre vai precisar partir de um problema. O projeto sempre vai ter como ponto inicial de ação, de reflexão, a realidade. Certo, queridas? Então, lá na rota de número 9, nós temos um texto base bem tranquilo, uma linguagem tranquila, falando sobre metodologias ativas que são propostas pela aprendizagem baseada em projetos. Para que isso, professora? Porque lá no nosso plano de trabalho, nós vamos colocar referências teóricas também, né? Então, quais são as referências que a gente pode colocar? Vocês podem escolher. Nós temos, desde a aula de número 2, textos que trazem teóricos falando sobre aprendizagem por projeto, aprendizagem por problemas, que são as duas propostas que a gente está embasando essa disciplina de extensão, tá? Então, lá vocês vão colocar. Podem ser outros autores? Com certeza. Vocês vão fazer a pesquisa de vocês. Mas o referencial teórico, ele tem que estar lá, tá? Lembrando que toda escrita exige de nós consciência e ética, porque eu não posso só pegar lá do Google ou do ChatGPT ou de algum outro lugar uma referência qualquer e colocar lá como se fosse verídica. Tomem muito cuidado, tá, gente? A gente precisa entender que o conhecimento ele só é válido se ele for verdadeiro, né? Eu sou super a favor da inteligência artificial, eu amo, aliás, né? Mas quem dá o comando para ela somos nós. A parte pensante da inteligência artificial é o ser humano, né? Que tem que saber se aquilo que está trazendo é verídico ou não. Então, vocês construam os planos de trabalho de vocês com muita consciência, tá bom? Eu ia passar o slide para vocês, mas eu acho que nem é preciso, porque o slide lá da aula 9 está falando sobre metodologias ativas, está falando sobre essa diferença que eu falei para vocês entre aprendizagem baseada em projeto e problema. Aprendizagem baseada em projeto, como a gente falou, ela é a longo prazo. Vocês estão tendo esse exemplo prático, porque nós não estamos construindo plano na disciplina todinha durante 6 meses, não é isso? Então, a aprendizagem baseada em projeto, ela tem essa característica de ser a longo prazo, né? E a aprendizagem baseada em problema, que está lá dentro da aprendizagem baseada em projeto, ela é um disparador, ela é um ponto inicial, ela é como se eu estivesse recortando ali um pedacinho da realidade para dar embasamento ao meu projeto que é desenvolvido, tá? Então, essas são as diferenças básicas entre uma abordagem e outra. Pode falar, Elivânia. Professora, na questão das postagens lá, sempre que a senhora sabe que agora com essa plataforma a gente tem que alcançar os 100%, né? Aí uma só posta, as outras não alcançam 100%. Tem algum problema ou tem algum problema todas postarem? Não, porque, na verdade, a professora Simária, que está fazendo essas correções dos fóruns, ela já vai estar lançando as notas de vocês lá também. Lembra que na aula, acho que de número 2, eu falei para vocês que a gente estava conhecendo a plataforma, né? E aí que a gente não ia saber direitinho como é que ia ser esse lançamento. Mas a gente já fez, né, Simara, as notas lá no quadro de notas. Aí a professora Simara entra lá, eu vou entrar também, e a gente vai validando a nota individual de vocês, entendeu? Só que por isso que eu falei para vocês, toda postagem coletiva tem que ter o nome de todos os integrantes, certo? Porque aí eu fiz uma postagem, mas tem o nome de todos
aí a gente vai lá individualmente e valida a nota de vocês, entendeu? Pois é, aí na plataforma da pessoa que não postou, vai ficar lá, por exemplo, 80%, 90%. Então, não conclui os 100% da rota. Tem Mas algum problema em ficar não, assim? não tem problema não, porque a nota vai ser lançada igual. Aí nesse quesito de 100% da matéria, não prejudica a pessoa, não, né? Não, porque a gente já tem esse controle individual de vocês, tá? É porque, como esse trabalho é em grupo, então a proposta avaliativa de vocês é diferente também do que as outras disciplinas, tá? Gente, a colega colocou lá no chat o modelo VARC. O modelo VARC é um modelo que nos traz os 5 sentidos, né? Que nos diz, olha o quanto que é interessante. Ele nos diz que tem gente que aprende vendo, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende tocando, tem gente que aprende construindo as coisas, sentindo as coisas pelo tato. Então, é um modelo, né, dentro das metodologias ativas, dentro dos projetos, que fazem com que as pessoas entendam que as pessoas aprendem de formas diferentes. Tem gente, por exemplo, que aprende eu falando. Tem gente que não vai aprender me ouvindo. Tem gente que vai aprender visualmente, né? Quando eu passo um slide, quando eu apresento um cartaz, quando eu passo um vídeo. Então, são formas e estilos diferentes de aprendizagem também, tá? Que é isso que o texto base traz também para vocês terem esse conhecimento, né? O sinestésico se refere àquilo que as pessoas sentem, né? Então, é aquela sensação, principalmente com relação ao tato. Tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende ouvindo, outros aprendem vendo, e muitas pessoas aprendem fazendo, né? Que é o que a gente estava falando, a gente tem que ter a mão na massa, né? Inclusive, uma metodologia ativa também chama cultura maker, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a cultura mão na massa. É isso, né? Se a gente for ver, tem muitos nomes aí diferentes, mas se a gente for parar para pensar bem, são coisas simples que colocam sempre o aluno no centro deste processo, tá? Entendido, Natalice? Aí ela perguntou, tem algum projeto que se encaixe em todos? Depende. Digamos que você vai fazer um projeto que estimula, por exemplo, o tato das crianças, a leitura, a escrita, a visão. Aí você está fazendo um projeto que está ampliando as possibilidades de aprendizagem. Porque às vezes você vai fazer um projeto, por exemplo, de apresentação lá de um teatro. Ok, tem crianças que vão aprender visualmente e auditivamente com aquilo que está sendo apresentado, mas tem crianças que não. Tem crianças que só vão aprender de fato se elas construírem algo com as próprias mãos, entendem? Então, por isso que é importante vocês entenderem que quanto mais eu diversifico essas propostas, mais eu tenho possibilidades de que aprendam. Porque nem todo mundo vai aprender ouvindo, nem todo mundo vai aprender vendo, nem todo mundo vai aprender fazendo. Mas se eu diversifico esses percursos, eu alcanço um maior número de pessoas que aprendem, de sujeitos que aprendem. Entenderam? Então, é isso mesmo, Natalice, é ampliar essas possibilidades. Digamos que eu consiga, por exemplo, trabalhar o olfato na minha proposta, né? Eu vou levar algo para que eles discriminem os cheiros, para que eles discriminem, por exemplo, algo que seria sentido em casa ou na escola, não sei. Mas eu posso fazer coisas diferentes. Lembrando, e isso que eu vou falar para vocês é muito importante, tá? Anotem e compartilhem com os demais. Toda ação de extensão que for envolver degustação de alguma coisa, cheiro de alguma coisa, passar alguma coisa na pele, vocês precisam combinar com a escola para comunicar os familiares, tá? Digamos que, por exemplo, eu vou fazer uma degustação
de alimentos regionais e locais. A criança nunca teve alergia, por exemplo, vamos pensar uma coisa bem natural, buriti. A criança nunca teve alergia a buriti, mas naquele dia que ele comeu o buriti na escola, ele teve uma reação alérgica. Entenderam? Então, tudo que a gente for fazer que envolve principalmente essa questão do olfato e do paladar, a gente precisa estar comunicando antes. Faz um recadinho com a escola. Dia tal, teremos ação de extensão, de degustação de alguma coisa assim, assim, assado. Ou dia tal, teremos a ação de... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sim? Só um que Sim, professora, sim. Ótimo, ótimo. Muito bem. Então, é assim, gente. A gente planeja e a gente tem que compreender que o nosso planejamento ele tem um impacto social muito grande, né? Então, por isso, a gente precisa estar caminhando juntinho com a escola, juntinho com o professor. Vocês precisam estar atentos a tudo que acontece dentro desse universo ali da escola, para que a gente consiga ter respaldo nas coisas que a gente faz também, né? É por isso que dia 29... Vamos encerrar, então, essa revisão agora e partir para a nossa qualificação, que é o segundo ponto de pauta hoje. Pode ser? Pode ser? Beleza. Então, por isso que... Professora, Sim, amor. a prova é 4 questões de marcar e 4 de transcrever. Vai cair mais ou menos esse slide, não é isso? A prova de quê? A prova dia 11. Gente, nós não temos prova dia 11, gente. Projeto integrador não tem prova. Vamos bater palma. Projeto integrador, amor, não tem prova. Por quê? Porque a gente tem um processo de avaliação diferente, né? Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês que todas as demais disciplinas que vocês estão construindo conhecimento, estão aprendendo, elas estão aqui dentro do projeto integrador. O nosso seminário, o seminário interdisciplinar, do jeito que vocês fizeram no semestre passado, lembra? Vocês vão fazer de novo esse semestre, a partir das ações de extensão de vocês, né? A Natalice disse que vai endoidar o marido dela. Endoida nada, Natalice. Conhecimento não deixa ninguém doido, deixa a gente sempre melhor. Fica tranquila. Rayane levantou a mão. Pode falar. Não, professora, foi sem querer. Ah, foi sem querer, tá bom. Gente, então, revendo essa questão. Projeto integrador é um componente do nosso currículo que agrega todos os conhecimentos das disciplinas que vocês estão vendo, das demais disciplinas do curso, tá? Quando que a gente vai amarrar isso tudo? No nosso plano de trabalho, que é o instrumento de avaliação de vocês nessa disciplina, e também no seminário interdisciplinar, tá? Porque lá no seminário interdisciplinar, a gente também vai estar todo mundo junto e misturado, do jeito que foi o semestre passado. Vocês estão lembrando, então? Que vocês foram, apresentaram as ações de extensão de vocês, alguns fizeram as ações de extensão do projeto voltados para a ludicidade, outros voltados para isso, voltados para aquilo, não importa. Vocês estão aí amarrando os conhecimentos de todas as disciplinas dentro do projeto integrador, tá? Entendido isso? Pode falar, Poliana. Boa noite, professora. Boa. Professora, no final, igual do semestre passado, nós fizemos seminário nosso presencial no Polo. Vai ser igual ao do mesmo do semestre passado? Sim, senhorita, vai ser presencial. Queria eu estar em todos os polos, mas não é possível. Mas vai ser presencial do jeitinho que foi o semestre passado, tá? Vamos nos organizar. Por quê? O presencial é como se a gente fosse lá fazer a A2. Vocês estão lembrados disso? Então, a A1, o instrumento de avaliação é qual?
Prova. A2, o instrumento de avaliação é qual? Seminário interdisciplinar. Tá? Aí o seminário, então, vai fazer igual esse período passado, vai ser valendo para todas. Isso mesmo, valendo para todos. Tá? Ai, não, então vai ser então, igual o período passado, que nós fizemos, vai ser bom. Aí igual vai ser agora, nós vamos entregar a primeira parte do trabalho para a senhora, que eu estou entendendo assim. A primeira parte, igual o período passado, e a segunda parte sendo um seminário nas apresentação nos polos, então. Exatamente. Isso? Só que aqui dentro da disciplina, vocês olhem com cuidado o plano de ensino que está desde o primeiro dia de aula lá na plataforma. Lá está explicando para vocês direitinho quais são os 10 pontos da A1, quais são os 10 pontos da A2. Porque vocês lembram que o seminário da A2, ele vale 6 pontos. Vocês estão lembrando disso? Então, os outros 4 pontos, nós ainda temos o relato de experiência. Olha lá as datas, que está tudo organizado lá. Nós ainda temos o questionário de autoavaliação, que vai ser na aula 11 ou 12, se eu não estiver enganada. Questionário de autoavaliação é outro instrumento de avaliação. Olha o quanto vocês estão aprendendo. Vocês têm que dar nome direitinho para as coisas para vocês entenderem. Dentro do curso, o que a gente está vendo? A avaliação não é prova. A avaliação são instrumentos diferentes, não é? Então, a gente tem dentro do nosso curso a prova da A1, que é um instrumento de avaliação. Tem o seminário, que é um instrumento de avaliação, onde vocês vão escrever, onde vocês vão apresentar. A autoavaliação também é um instrumento de avaliação, onde você reflete sobre a sua prática. Então, gente, olha, existem inúmeros instrumentos de avaliação. Voltando lá para a disciplina de vocês, avaliação da aprendizagem. Jamais eu posso avaliar uma criança achando que ela não aprendeu se ela não fez uma boa prova. Eu tenho que ter instrumentos diferentes para avaliar a aprendizagem dessa criança também, tá? A Simara, obrigada, Simara, colocou bem aí, ó. Colocou o que vale cada coisa. Vocês estão vendo que a A1, nós temos 10 pontos e a A2 mais 10 pontos. Do jeito que é nas outras disciplinas, gente, tá? Só que a diferença é que o projeto integrador não tem prova. Então, a gente está se estendendo um pouco mais nessas atividades, porque até agora vocês têm só 3,5 pontos. Nós vamos construir até o mês de maio os outros 10 pontos de vocês. E lá, depois de maio, os outros 10 pontos vai ser 6 pontos do seminário interdisciplinar e 2 pontos da qualificação e 2 pontos do plano do relato de experiência. Não é isso, professor? É o relato de experiência, né? Mas tá tudo direitinho lá. E a gente vai lembrando vocês, ó, em cada aula vai lembrando direitinho. Sabe o que eu vou fazer, professora? Agora a senhora colocando aí, me veio aqui uma questão. Eu vou colocar assim numa lista só e disponibilizar para vocês na rota todos os nossos instrumentos de avaliação, porque aí vocês vão conseguir enxergar bem direitinho o que cada coisinha tem de pontuação. Porque nós estamos construindo as coisas aos pouquinhos, né? Vocês construíram aos pouquinhos o título, a justificativa, a apresentação do plano de ação. Vocês construíram tudo devagarinho, aos pouquinhos. Agora nós estamos juntando isso aqui, gente, ó. Dia 15 de abril, nós vamos postar essa versão do plano de trabalho. O que é o plano de trabalho? É o plano de ação de vocês. É o planejamento da ação de extensão. É isso, tá? Então, não tem erro, não. Essa disciplina, ela avalia vocês de uma forma diferente. Ela não tem prova escrita, porque vocês estão escrevendo o tempo todo. Então, a cada escrita é como se a gente estivesse fazendo uma provinha também, não tem problema, né? Nós estamos tendo instrumentos diferentes, tá? E eu vou colocar essa relação de tudo que vale. Isso já está lá no plano de ensino, lá no início da disciplina. Quando vocês entram lá, tem lá, esqueci o nome que tem lá agora, mas quando vocês entram lá, já tem lá, bem no início, a apresentação da disciplina. É lá que tá essas pontuações todas, mas eu vou colocar de novo para vocês, tá bom? O que eu quero dizer para vocês, minhas queridas, no momento da A1,
é um momento que vocês vão ter acesso a um instrumento de avaliação prova. Não percam a oportunidade de manifestar aquilo que realmente vocês aprenderam, né? Então, estudem, leiam, façam os resumos de vocês. Vocês aprenderam um instrumento de avaliação muito importante no primeiro semestre. Quem lembra aqui que a gente trabalhou lá no primeiro semestre? Que foi um instrumento de avaliação muito potente, muito importante, que começa com P. Quem lembra? Que não é prova. Portfólio. Isso, portfólio também é um instrumento de avaliação potente demais para a aprendizagem. Então, olha, até a gente chegar aqui no quarto período, olha o tanto de instrumentos de avaliação para a aprendizagem de vocês que vocês já tiveram acesso. Vocês sabem que é importante que vocês façam resumo, portfólio, que vocês façam os fichamentos de vocês. A gente tem uma vida corrida, mas se vocês não se dedicarem para que a aprendizagem de vocês aconteça, ela não vai acontecer. Porque tem gente que aprende muito só me ouvindo, mas tem gente que vai aprender muito me ouvindo e construindo. Tem gente que vai aprender muito ouvindo e fazendo, e construindo, e reelaborando, e conversando com os colegas, e fazendo fichamento, e escrevendo. Entendem o que eu estou falando? Então, do jeito que a gente tem que ensinar por vários caminhos, a gente tem que aprender por vários caminhos também, né? Certo? Então, no dia da A1, vocês terão aí a presença dos professores, e aí eu espero desde já que vocês façam uma boa prova. Não aceito no quarto período quem ainda vai dizer, mas eu não sei escrever. Não. Vocês, pedagogos, têm que dominar a escrita e a leitura. Se tem gente que não está escrevendo direito, é porque está lendo pouco. Porque não tem cabimento a pessoa tá lendo desde o primeiro período, tudo que está sendo proposto. Eu duvido, eu posso dar esse dedinho meu bem aqui, ó. Eu dou esse dedinho meu aqui. Se a pessoa que está lendo todos os textos, que está estudando, que está se dedicando, se chega no quarto período do mesmo jeito que estava lá no primeiro. Não chega, gente, não chega. Não chega porque o conhecimento transforma. Então, ainda dá tempo. Leia, faça o seu fichamento, faça o seu resumo, faça o seu portfólio, faça as suas anotações, escreva. E agora, o que a gente já sabe, mas que eu preciso reforçar também. Este plano de trabalho está preparando vocês para tudo aquilo que está vindo. Quem aí já observou que o edital do PBX tem o mesmo plano de trabalho que nós? Quem observou isso, né? Então vamos, tá tudo integrado, né, gente? Tá tudo junto, misturado, viu? Então ninguém aqui dá ponto sem nó, né? Nós estamos nos preparando para tudo. Tá tudo junto. Então eu quero que vocês tenham essa consciência da importância de saber construir um projeto, a importância de saber construir um plano de trabalho. E aí, quando a gente chegar lá no final do curso, vocês já vão estar carimbadas, vocês vão estar sambando na cara do sucesso, construindo o TCC de vocês, né? Que é o trabalho de conclusão de curso. Então, escrevam, leiam e não tenham medo, porque o pedagogo é esse profissional que domina a leitura e domina a escrita. Combinado? Neidinara diz que lá está chovendo muito. Aqui está armando uma chuva, mas ainda não está chovendo. Pessoal, e aí? Deu por hoje? Está tudo certo? Alguma pergunta? Ninguém aí desesperado, né? Professora, o desespero sobre o plano do trabalho. Antes do dia da postagem na plataforma, a gente pode estar enviando para a senhora para dar uma verificada, questão de corrigir. É porque, na verdade, o primeiro dia de postagem não é o final. Já dia 15/4 já é a postagem para a gente corrigir. Vocês podem ficar tranquilas, viu? Então, dia 15/4
é a primeira correção de vocês. Então, vocês podem ficar tranquilas, que aí eu e a professora Simara vamos corrigir, vamos colocar as observações, os comentários, porque vocês vão melhorar este plano de trabalho só para entregar a versão final lá no dia 6 de maio, se eu não estiver enganado, viu? Então, vocês podem ficar tranquilas. Não precisa mandar antes do dia 15, não, porque vocês têm prova, galera. Vocês têm prova, vocês vão concluir esse plano de trabalho de vocês em 2 semanas. Então, essa semana de estudo, vocês já estão mexendo no plano de trabalho e vão mandar para a gente lá na plataforma só no dia 15/4. Olha o tanto que nós estamos tendo tempo para escrita. Então, tá tudo certo, gente. Nós estamos tendo um tempo maravilhoso, né? Vai escrevendo, vai elaborando. E outra coisa, não quero saber de gente fazendo isso sozinho. Nosso trabalho é em grupo. O grupo tem que debater, o grupo tem que conversar, o grupo tem que construir, o grupo tem que trabalhar. Porque senão depois vira aquele pedagogo lá dentro da escola que faz tudo sozinho e acha que é uma ilha. Não pode. O pedagogo trabalha de forma coletiva. Quando a gente passar da A1, que a gente voltar, nós vamos ter um momento síncrono depois da A1. Aí eu vou falar mais especificamente para vocês sobre a qualificação do plano. O que vai ser a qualificação do plano? Nada mais, nada menos que a gente apresentar as nossas ações de extensão. Eu já convidei alguns professores para participar, né? E aí eles vão nos ouvir e vão sugerir algumas questões que a gente vai dizer se vale ou se não é válido. No sentido de melhorar a nossa prática, melhorar a nossa ação. Às vezes a gente nem imaginou determinada coisa e o professor que está nos ouvindo fala assim: "Oh, Lucilene, que legal essa sua ação, por que você não faz tal coisa?" Entendeu? Então, a qualificação é para isso, tá? É para a gente unir esses conhecimentos. Poliana levantou a mão, pode falar. Professor, outra dúvida que me surgiu agora, porque Sim. como as outras meninas não estão aqui, eu acho que teve algum imprevisto do meu grupo. Do período passado, nós teve vídeo, foto, assim, documentando tudo direitinho. Esse também vai ter? Sim, porque vocês estão construindo tudo isso para o relato de experiência dessa disciplina e para o projeto do seminário integrador. Vocês vão ter o seminário do mesmo jeito que o ano passado. Tem que documentar, tem que tirar foto, tem que ter evidência. Agora, você falando, Poliana, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. Vocês viram que o tempo está apertadíssimo para participar do CONEDU, né? O CONEDU, que é o Congresso Nacional de Educação, a Unitins já tem um ônibus para levar vocês. Então, tem gente aí se perguntando: mas o que eu vou fazer? Gente, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Por quê? Vocês já fizeram um seminário integrador semestre passado. Vocês já têm foto, já têm evidência, já tem tudo. É só pegar o projeto que vocês já fizeram semestre passado e lançar lá dentro. Só isso. Entendeu? Vocês já têm foto, vocês têm tudo. Era para cada grupo estar submetendo um artigo lá, um resumo. Eu falei hoje com as meninas um pôster, que é tipo um banner, né? Então, material vocês têm demais, viu, gente? Então, vocês podem tratar de se inscrever. A senhora me deu uma ideia, eu estava quebrando a cabeça para mim fazer, eu quero participar. Pois eu estava quebrando a cabeça. O nosso período passado, o meu projeto, mas das minhas colegas de trabalho, foi ótimo, foi contra o bullying. Teve tudo, enfim. Nós tem música, tem foto, tem vídeo, tem tudo documentado. Como sempre, quem fica responsável para postar na plataforma sou eu. Então, tudo no meu computador, tá tudo aqui. Desde o projeto passado, nesse que é da senhora agora, tá tudo aqui comigo. Pronto. Pois é isso aí que vocês podem se inscrever, gente. Vocês já têm material de sobra. É só organizar isso na mente de vocês, viu? Pode falar, Natalice. Professora, quem for tem que se organizar, porque eu estou com a plataforma do CONEDU aberta e para estudante é R$ 262,21. Eu acho que a Unitins vai entrar com ônibus e a gente vai ter que pagar a inscrição, né? Então, eu acho que é o seguinte, eu fiz essa pergunta hoje para o professor Rodrigo, e ele me disse que está captando esses recursos. Eu digo para vocês só o seguinte: façam e se inscrevam.
Depois a Uniteams vai dar um jeito de organizar isso aí para vocês, viu? Porque parece que tem que fazer a inscrição para poder submeter, não é? Tá escrito lá, não tá? Isso, que tem que pagar. Tem que fazer a inscrição primeiro para submeter, para fazer o Conedu. Pronto, eu estava olhando hoje. Eu falei isso para ele hoje. Então, gente, vocês organizem um resumo bem bonito, bem maravilhoso, e aí vocês entrem em contato com ele naquele grupo que eu entrei lá hoje, que eu sei que vocês estão lá também, e fala assim, professor, meu resumo tá pronto, bora fazer minha inscrição, como é que vai ser? Porque só tem até dia 8. Mas não dá para ficar pedindo para fazer a inscrição de vocês sem ter nada material, assim, concreto, né? Então, vocês organizam o resumo de vocês, professor, deixa tudo redondinho. O meu grupo não se inscreveu, o grupo não se manifestou se queria fazer o Conedu. Só foi eu, do meu grupo. Mas você pode ir representando. Uma só pessoa pode apresentar o artigo ou o pôster. Pode. Então, eu posso, por exemplo, como eu mexia com tudo, eu posso ir representando o meu grupo todinho de 6, representando todos, então, né? Pode sim. Não, então, beleza, eu vou fazer mesmo sobre essa inscrição. Você vai colocar o nome do seu grupo lá no resumo do pôster, mas aí só você pode ir viajar bonitinha lá para se divertir no Conedu e apresentar o trabalho, viu? Não, ok, eu fiquei em dúvida sobre isso, porque eu queria usar o nosso, contra o bullying, porque é uma abordagem bem legal. Maravilha. Vocês estão aí já com tudo pronto, gente, só tem que organizar. Natalice, pode falar. Já quer falar de novo? A mãozinha está levantada. Não? Baixou? Então, tá bom, pessoal. Então, aproveitem esse restinho dessa semana, né? Para quem vive a fé da Semana Santa, é uma semana muito importante. Para quem não vive, só por nós estarmos vivos também é uma semana muito importante. Semana que vem nós não temos aula. Semana que vem é um período de estudo, de você fazer seus resumos, seus fichamentos, fazer suas anotações. As dúvidas que você tiver, a gente continua à disposição, tá? E começar a sistematizar esse plano de trabalho, porque vocês já fizeram os pedacinhos dele, agora é só juntar isso e rechear. Lembrando de ter referências teóricas boas, podem ser os textos que nós já trabalhamos. Vocês viram que lá no roteiro de cada rota, eu coloco lá a referência do texto base, do jeitinho que ela já vem na citação, na NBR, né? Porque é daquele jeitinho que a gente vai pôr lá na referência também, tá? Então, já facilita para vocês também quando vocês forem colocar nas referências bibliográficas de vocês o plano de trabalho. Certo, queridas? Então, fiquem bem, se cuidem, tá? Um bom estudo para vocês. Agradecer de novo a professora Simara. E vocês fiquem tranquilas, porque dia 15/4 vocês vão postar essa primeira versão. Aí que a gente vai corrigir e vai devolver para vocês, para a postagem final lá no mês de maio. Então, tá tudo feito com muita calma, tá tudo tranquilo, não se desesperem, tá bom? Lembrando que não custa nada reler antes de postar, passa num corretor ortográfico. Se tiver uma outra pessoa boa de português também, pede para ler e corrigir, para vocês terem segurança na postagem do trabalho. Nós vamos corrigir, mas eu quero que vocês tenham esse olhar atento também nas produções de vocês. Combinado, gente? Alguém mais quer falar alguma coisa ou nós podemos encerrar? Certo? Então já estão aí soltando foguete aí, né? Nos emojis já, para encerrar. Ai, um bom descanso para vocês, tá, gente? Fiquem bem, estudem, porque o estudo é o que nos garante maior conhecimento, uma prática melhor. É o estudo que nos garante que a gente seja um ser humano melhor também, né? Então é para isso que a gente estuda, tá bom? Fiquem bem, um beijo, se cuidem. Isso mesmo, Neiane, vamos colocar a mão na massa, que assim a gente aprende mais, tá bom? Um beijo, queridas, fiquem bem. E corram atrás para que ninguém fique abandonado pelo caminho. Lembra que eu falei para vocês? A gente tem que ter esse sentimento solidário.
Os colegas que não vêm, mandam uma mensagem, chama para o grupo, chama para o debate. Não vamos permitir que eles se percam no caminho, não, tá bom? Eu sei que tem muita gente que não participa e que depois assiste essa aula gravada, né? Mas é bom que vocês tentem incluir todo mundo nos grupos de vocês também, tá? Beijo e fiquem bem, se cuidem.